Bíblia hoje, você vai ser exclusivamente quem vai te dar hoje uma Bíblia. Elias, vai mesmo, ora por ela. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nesse momento, Pai, clamo pela vida, Senhor Jesus, dessas crianças, Senhor Jesus, essa em especial que está hoje aqui, Pai, abençoe a vida dela, abençoe a vida da família dela, guarde, nesse momento, naquela salinha ali, Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar os professores que vão estar ali, Senhor Jesus, auxiliando, ajudando essas crianças, Senhor Jesus, onde que elas possam aprender mais e crescer, mais conhecer a Ti, a mais e mais, Senhor Jesus. Abençoe grandemente, Pai, é que eu te peço, meu bom Deus, e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, filho. Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu ando tão atrapalhado, mas tão atrapalhado, eu nem lembro se eu falei do pastor Edilson, acho que eu só comecei. Ele ficou de vir, né? Mas aí, coisa de velho, foi limpar a garagem dele lá, e estava entrando água da chuva. E aí, ralou o outro pé. Velho é teimoso, irmão. Vocês têm que aprender que velho é teimoso. Todo velho é teimoso, né? Já está com o pé inchado, grande. Ele foi em um outro ortopedista. Parece que agora diagnosticaram um tal de pé caído. E esse ortopedista diagnosticou 21 injeções. E se não der certo, ele vai ter que fazer, acho que chama infiltração, retirada de líquido, né? Tem que fazer infiltração para retirada de líquidos daquele pé, né? Mas o Senhor ali sabe todas as coisas, né? Já falei para ele que lançamos ele já diante de Deus. A internet está ligada, Matheus? Já lançamos ele diante de Deus e o Senhor sabe ali todas as coisas, né? Isso, agora então. Como a maioria está aqui, teve domingo passado, vamos lá. Domingo passado, Microfone. se não for você para me lembrar essas coisas, eu não sei. Hein? Domingo passado nós dissemos que nós escolhemos o destino da nossa viagem, não a maneira de chegar lá. Nós vimos que o coração do homem, ele faz planos, mas é o Senhor que vem a resposta. É do Senhor que vem. Vimos que o sonho de Paulo era chegar a Roma, ir a Roma, mas ele nunca imaginou a forma com que ele chegaria lá, né? E ele chegou lá preso, depois de um naufrágio, depois de perder tudo, né? Atos 27, que nós acompanhamos a liturgia, né? E assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós planejamos coisas e elas acontecem de uma forma totalmente diferente de como nós planejamos. Nossa vida, assim como foi a viagem de Paulo, ela também é uma viagem. Só que às vezes é difícil, complicada e tempestuosa. E mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós encontramos pela frente tempestades, né?
Como disse, o sonho de Paulo era ir a Roma. E lá em Romanos 1,15, ele diz assim: estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis aí em Roma. Guarda bem isso. Eu estou pronto, tá? Eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Tá? E Deus também disse para Paulo que queria que ele testemunhasse o Evangelho ali em Roma. Deus também disse, e lá em Atos 23:11, o Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse aí em Jerusalém, né? Onde você sofreu tabu aí, assim também importa que você testifique o Evangelho lá em Roma. Era desejo de Paulo ir para Roma, desejo de Deus que o Evangelho chegasse em Roma. Mas a viagem para Roma, como vimos no domingo passado, não foi como Paulo espera. Foi uma viagem tempestuosa. Tempestades ali durante a viagem acometeram. Sofreram um naufrágio, enfim, foi terrível. E assim também é a viagem da nossa vida, algumas vezes. Como o Henrique disse ali, né? Paulo falou o quê? Nós vamos dar aonde, Henrique? Numa ilha, não foi isso? Vamos dar em uma ilha. Calma, pessoal, nós vamos chegar em uma ilha, né? E finalmente eles chegam numa ilha. Coloca lá Atos 28, nós só vamos ficar acompanhando aí. Tá bom, Mateus? Se quiser abrir tua Bíblia, também pode abrir em Atos 28. A partir do versículo 1. Isso. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recolheu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos presentearam, nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abre mente, entendimento para compreendermos a sua mensagem nesta manhã. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, desde 800 a.C., Malta, a ilha de Malta, ela pertenceu aos fenícios. Eles usavam as ilhas como ponto de abastecimento ali das rotas comerciais por todo aquele Mediterrâneo. Posteriormente, eles foram substituídos pelos cartagineses ali do norte da África. Seus habitantes, então, eram formados ali, os habitantes de Malta, ali haviam fenícios, cartagineses, romanos e árabes ali. Mas, nesse texto que nós acabamos de ler,
tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção. Aquele povo, ele agiu com amor cristão. Mesmo sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. Cristo amou os malteses e conduziu Paulo àquela ilha para revelar àquele povo que Jesus é a única fonte do genuíno amor, bondade e cura. Amados, eu vou te dizer uma coisa muito séria. Deus, o nosso Deus, o Deus que você serve e que eu sirvo, Ele tem uma especialidade muito grande de transformar tragédias da nossa vida em oportunidade. Oportunidade para levarmos Jesus, para levarmos paz, para levarmos amor, para levarmos consolo a quem necessita. Eu estou dizendo isso porque eu vivi, eu sei o que eu estou falando. Deus transforma tragédias em bênção. É só abrir os olhos e enxergar. Mas vamos lá. Nas tempestades da vida, nós precisamos ser aquecidos. Olha o versículo 1 e 2. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha chamava Malta, e os habitantes da ilha, em algumas versões os habitantes da ilha estão como bárbaros, né? Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. E o que eles fizeram, Doni? Acenderam uma fogueira. Olha, eles acenderam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Quando eles chegaram ali, a ilha de Malta estava chovendo, estava fazendo frio. Ali eles chegaram de que forma? Amados, eles vieram de um naufrágio. Chegaram de um naufrágio, o navio despedaçou. Teve gente que veio em cima de pedaços de madeira. Teve gente que veio em cima de carga. Chegaram ali assustados. Eles não sabiam o que encontrar naquela ilha. Chegaram cansados, com frio, molhados. E os habitantes de Malta trataram aqueles tripulantes. Você sabe quantas pessoas tinham ali naquele navio? Você sabe, tem ideia? Atos 27 e 37 diz: 276 prisioneiros. Trataram aqueles prisioneiros com humanidade. Eles não temeram o fato de estarem ali 276 prisioneiros. Pessoas que cometeram todo tipo de crimes. E o que eles fizeram? Acenderam uma fogueira para eles. 276 bandidos. Acenderam uma fogueira. Quando nós saímos de uma tempestade, nós precisamos nos aproximar daquilo que vai nos aquecer. Quando nós saímos das tempestades da vida, nós precisamos nos aquecer de amor, de fé, de esperança. Se lembra que nós estamos abatidos, desesperançosos. Cara, presta atenção. Foi difícil a etapa da viagem? Foi. A viagem foi tempestuosa? Foi. As tempestades da vida são parte da jornada de amadurecimento espiritual. Por isso não reclama. Não murmure. É crescimento. Glórias a Deus. E aí, nessas tempestades da vida, nessas tempestades da vida, nessas tempestades do casamento, da vida pessoal, da família, na doença, na enfermidade, na morte, na parte financeira, é aí que nós estamos sendo moldados, a imagem de Jesus, independente da área da vida em que ocorreram.
você está molhado com frio, você está fragilizado, você está cansado, está perdido, você não sabe o que vai fazer, teu coração está triturado, amargurado, aproxime-se da fogueira, procura gente de oração para estar junto com você, nessa hora difícil, cara, procura gente de oração. O calor da vida dessas pessoas de oração vai te aquecer. Olha para os lados, meu. Tem sempre alguém aí. Tem sempre pessoas que já passaram por essas tempestades da vida. E às vezes pior que a sua. E com certeza vão ajudá-lo, vão confortá-lo. Agora presta atenção, não anda para trás. Está cheio de gente que quando você sai de uma tempestade da vida, quando tua vida enrolou, no casamento, na parte financeira, seja lá no que for, quer te empurrar para trás, quer te jogar de volta lá embaixo. Ande com gente que está indo para frente, cara. É nessa hora que você tem que andar com gente que está indo para frente, não que está indo para trás. Porque a tua luta não é a ausência de Deus, é falta de fé. Então você tem que andar com gente que tem fé, com gente de oração, com gente que anda para frente. Meu, adore a Deus nessa hora. É difícil, eu sei, mas ache motivos de louvor, mesmo dentro do sofrimento. Eu sei que dói, mas encontre motivos para adorar ao Senhor mesmo na sua dor. Aleluia. Acha aí. Você lembra do homem leproso? Aquele homem estava coberto de lepra, ele estava deformado, mal cheiroso. E ele desse jeito mesmo, ele se prostra aos pés de Jesus e adora. Se um leproso deformado, cheirando mal, pode adorar Deus, e eu, que tenho saúde, que tenho 2 braços e 2 pernas, por que eu não posso? Meu irmão, glorifique a Deus. Aproxime-se do calor da oração, querido. Tem gente que começa a ter lutas e procura gente cheia de amargura, procura gente perturbada, desesperada. Aí não dá, né, meu irmão? Aí não dá. Você está em luta, vai procurar gente pior que você. Aí não tem jeito. Precisamos compreender que a luta não é um ponto final, mas é uma escada para a gente ir de fé em fé. É uma escada para você ir de fé em fé, de força em força e de glória em glória. É degrau por degrau. Calma, meu. Agora, olha o versículo 3. Partilhar. Olha aí, Paulo ajuntou um monte de gravetos. Todo mundo está onde? Em volta da fogueira. O que eles estão fazendo ali em volta da fogueira? Estão se aquecendo. Dá um pulo na fogueira. Vai lá. Está lá na fogueira? Olha aí pelo lado ali. Dá uma voltinha ali. Cadê Paulo? Está enxergando Paulo ali na fogueira? Onde é que está Paulo? Está catando graveto, meu. Ele está buscando graveto para fazer o quê? Para quê? Para jogar na fogueira, para
cate os seus gravetos. Em 2 Reis, capítulo 4, diz que um dos discípulos do profeta Eliseu morreu. Aí a viúva vai até Eliseu. Ela está endividada. E você sabe que o credor queria? Levar os seus 2 filhos como escravos. Aí Eliseu pergunta para ela assim: o que você tem em casa? Ela fala: eu tenho só um bocado de azeite. Aí ele fala para ela assim: volta para lá, pegue vasilhas emprestadas a toda a sua vizinhança. Ah, mas pede bastante, viu? Pede bastante vasilha. Entra, fecha a porta, você e seus filhos, e vai enchendo as vasilhas com aquele pouquinho de azeite. Ela foi enchendo as vasilhas. Daí ela recomeçou a vida. Deus pode fazer tudo recomeçar na sua vida como uma botija de azeite. Recomece, cara. Cate os seus gravetos. Eu não sei quais são os seus gravetos, se são financeiros, se são emocionais, familiares. Eu sei os meus gravetos que eu preciso catar e estou catando. Meu, pensa, estude, faça o seu melhor, cata os seus gravetos para aquecer o seu casamento, faça um elogio para o seu cônjuge, compra um presente para ele, meu, abra o bolso, cara, faz uma surpresa, passa um perfume, meu, dá um jeito. E olhem no versículo 3, ainda no 3. E quando os colocava no fogo, os gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Agora chegou a hora difícil. Presta atenção. Se manifestarão quando você estiver buscando aquecer a sua vida. Quando nós estamos procurando melhorar as coisas na nossa vida, quando nós estivermos procurando, enfim, aquecer a nossa vida, nos enchendo de fé, de esperança, nos aproximando mais do Senhor, através da oração, da súplica, das ações de graça, enfim, catando gravetos para aquecer, para restaurar a nossa vida, o nosso coração, muitas víboras irão se levantar e se manifestar. A coisa é tão feia que a víbora grudou na mão de Paulo. Aí sabe o que aconteceu? Os malteses disseram o que no versículo 4, Doni? E quando os indígenas viram os répteis prendendo a mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não deixa-o viver. Eles falaram: esse cara é um assassino, se salvou do mar, agora olha aí, a víbora pegou ele, vai morrer. Cara, pior, eles tinham razão. As mãos de Paulo estavam sim manchadas de sangue. Lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, fala da morte de Estevão. E o texto diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Era verdade. Satanás pegou o passado de Paulo e trouxe para o mundo ver. Humanamente falando, ninguém pode mudar o passado de Paulo e de ninguém.
Somente Jesus tem esse poder. É verdade. Agora, Paulo é servo de Deus. Agora ele é apóstolo. Agora ele é embaixador de Cristo. Miqueias 7,19 diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Querido, o Senhor joga os nossos pecados, os pecados de Paulo, nas profundezas do mar. E eu falo para você, quando o diabo lembrar a você o seu passado, quando ele ficar te apontando o teu passado, porque eu sei que ele aponta, porque ele é isso, ele é sujo, e ele aponta o nosso passado, esfrega na nossa cara, lembra a ele agora o seu futuro. Aleluia, grande Deus. É assim. Diga a ele que você vai morar no céu com Jesus. Aleluia. E ele vai passar atormentado eternamente no inferno. É isso que ele precisa ouvir. Olha o versículo 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal. O que Paulo fez? Paulo, ele balança a mão e jogou a víbora no fogo. Cara, ele tirou o veneno da sua vida. Quando ele sacudiu aquela víbora, ele tira o veneno da sua vida. Tem gente que é como víbora. Joga veneno em nós e ainda nos rotula. Joga o veneno e rotula. É assassino. É mentiroso. É mau caráter. É mau pai. É mau mãe. É burro. É grosso. É metido e assim vai. Só puxa a gente para trás. E ainda diz: isso não vai dar certo. Esse emprego não vai sair, não. Está perdendo tempo. Esse casamento não vai andar, não. Ixi, conheço. Isso não vai dar certo, não. O que ela está fazendo? O que ele está fazendo? Está construindo? Isso não vai dar certo, não. A família? Tudo enrolada. Tudo enrolada. Não presta. Crente eles? É isso, cara. Sacode esse veneno, cara. Sacode esse veneno. Deus nos restaura. Deus nos honra. Grande Deus. Nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Irmão, eu te digo uma coisa por experiência. Nas tempestades da vida, Deus levanta gente inesperadamente para nos ajudar. Levanta. Olha aí. O versículo 2. Lê o versículo 2 para nós, mano. Os indígenas usaram conosco na pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira. Só aí. Cara, aqueles caras não tinham Jesus. 276 presos. Deus levanta pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar. Nas lutas da vida sempre encosta alguém que nos ajuda. Está precisando de ajuda? Precisa de alguma coisa? Irmãos, Deus pode levantar bárbaros para os ímpios, parentes, gente de longe para nos abençoar, para te ajudar na crise. Meu, toma posse disso, é teu. Amém. Vem coisa extraordinária para você. Glórias a Deus. Entenda que nessa luta nenhum mal vai lhe acontecer. Olha aí o versículo 6. Põe o versículo 6 para mim, filho. Eles, porém,
acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecesse, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Amado, nesse mundo em que vivemos, onde infelizmente prevalece orgulho, avareza, inveja, sempre tem alguém torcendo para você inchar, para você cair, para você ser destruído, para você voltar para a velha vida. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar, que viesse a cair morto. Nesse mundo terrível, sempre tem alguém torcendo para você ser destruído, para você voltar à velha vida. Até investe nisso. Encosta num bar que vão te oferecer um copo de cerveja. Irmãos, a nossa segurança, entenda que é dupla. Você sabia que a nossa segurança é dupla? Pois é. João 10, não preciso abrir, capítulo 27, eu acho que é 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Presta atenção, ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Quem está falando? Jesus. Ninguém vai tirar da minha mão. Ainda que torçam ao contrário, ainda que torçam ao contrário, ainda que torçam para você ser destruído, que torçam para você voltar à velha vida, que invistam para que você volte à velha vida, sabe? Ninguém pode arrancar da mão de Jesus. E o 29 diz assim: meu Pai as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aleluia. Ninguém arranca da mão de Jesus e ninguém arranca da mão do Pai. Porque, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. E o mais interessante, essas pessoas terão de mudar a seu respeito. Olha lá, olha o finalzinho. Mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Essas pessoas não têm. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era assassino mudaram de parecer acerca dele. E essas pessoas vão mudar de parecer acerca de vocês. Porque hoje você é uma nova criatura. Aquele velho homem morreu. Você nasceu de novo. As pessoas vão mudar de parecer a seu respeito. Aquele que jogou pedra em você, aquele que jogou veneno em cima de você, vai reconhecer que você é um servo de Deus. Aleluia. Quantas crises nós passamos nessa vida em que fomos acusados, escrachados, desmoralizados, enfim, só faltaram nos agredir. E sabe aonde? Em locais onde não deveria acontecer. Dentro de casa, na família, no nosso círculo de amigos, na igreja, no trabalho. A mente vai mudar de opinião. Ande com Deus. Aleluia. Cuida do seu caráter. E Deus cuidará da sua reputação. Grande Deus. O importante não é se deixar levar pela ira quando lhe afastarem. Quando quiserem tirar vantagem de você, faça como Abraão. Sabe o que Abraão fez? Deu direito de escolha e desenvolva um relacionamento profundo com Deus. Confia em Deus. Quando teve lá a briga lá dos pastores de mãe de Abraão, o que Abraão fez? Escolha. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Cara, quando quiserem tirar vantagem de você, faça como Abraão, dê o direito de escolha.
E entenda que a ilha do naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. O versículo 10 diz: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos o suprimento que necessitávamos. Paulo chega em Malta como prisioneiro, náufrago, perdeu tudo. Mas ele ora pelo pai do Públio, o homem principal da ilha, e ele é curado. Né? Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre, mas sentiria. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, e pôs as mãos e o curou. Depois disso, formou fila de enfermos da ilha. E todos foram curados. Todos foram curados. Versículo 10 diz assim: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos que necessitavam. Abasteceram Paulo de tudo o que ele precisava para a sua viagem a Roma. Engraçado, né? Engraçado. Dá uma olhadinha no versículo 16 para mim, Antônio. Quando chegamos a Roma, Solta aí. Qual que era a vontade de Paulo? Qual que era a vontade de Deus? E Paulo trouxe para Roma. Continua, Antônio. o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Quando ele chegou em Roma, ele recebe permissão para morar por conta própria. Colocaram lá o soldado na porta. Imagina se aquele soldado não se converteu. Olha o que fizeram. Ele chega a Roma, ele chega ao destino dele. Era ali que ele queria chegar. Era ali que Deus queria que ele estivesse. E olha o versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e ele recebia a todos os que iam vê-lo. Ele não podia sair, mas os outros podiam entrar, e ali escutavam a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo chegou a César, chegou a Roma. Louvado seja o Senhor. Deus, aleluia. Cara, é assim que Deus trabalha. Aleluia. Entenda que é assim que Deus trabalha na nossa vida também. Temos lutas, mas o propósito final estabelecido pelo Senhor vai ser cumprido. Amém. Vai ser cumprido. E o versículo 31 diz assim, olha o que diz o 31, Dona? Pregando o reino de Deus. Aí, ó, ele pregou, o que mais? E ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ele pregava livremente o Evangelho ali em Roma, sem perseguição, sem nada, livre como um passarinho. Senhor é bom demais. Aleluia, grande Deus. Amados, nós temos passado, oh Jesus, por lutas terríveis, cruéis, eu sei disso. E nenhum de nós está livre disso. Mas o Senhor tem livrado delas. Tem uma música que ela fala assim: temos passado, temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado,
Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real. Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmão, cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. Cantor cristão, vitória nas lutas. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Grande Deus. Querido, tenha certeza que o milagre de Deus caminha aí na sua direção. Aleluia. Essa luta que você está tendo, que você está vivendo, entenda que o milagre de Deus está caminhando. Amém. E tudo isso que está passando contigo é crescimento. É crescimento. O que é dificuldade para você é a oportunidade para Deus manifestar a sua glória na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo. Eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente é bom e tem cuidado de cada um de nós. Senhor, o Senhor sabe a luta de cada um de nós, Pai. Porque é o Senhor quem conhece o coração, é o Senhor quem sabe o que está dentro do nosso peito. As aflições, as dores de cada um, o Senhor sabe. Portanto, Senhor, nos auxilia, Pai. Levanta pessoas para nos aquecer, para estar junto conosco em oração. Levanta pessoas que nos impulsionam para frente, Pai. Afasta de nós todas as víboras, todos aqueles, Pai, que querem de todas as formas, Deus, nos empurrar para trás. Queremos andar para frente. Tira de nós todas as maledicências. Tira, Pai. Afasta de nós essas pessoas que, Deus, invejosas, que só nos desejam o mal. Afasta, Senhor. Queremos cada vez mais procurar o alto e ir à frente com o Senhor, porque temos certeza que logo estaremos com o Senhor. Cremos nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Quarta-feira temos culto. Orem por nós, orem por mim, orem pelo pastor Edilson. Eu tenho tomado uns remédios para ajudar no emagrecimento. E esses remédios têm me deixado assim muito para baixo. Então tem sido bastante difícil para mim. Eu preciso, porque eu estou muito gordo, dor nas costas, pressão. Então eu tenho que tomar. O Edilson com aquele pé está bem complicado também. Está bem complicado. Então não esqueçam das suas orações, se lembrarem da gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Quarta tem culto.